Deu para vocês entenderem a diferença? E eu já tratei desses assuntos, inclusive algumas vezes nos áudios meus, né, que foram divulgados publicamente, e por aí vai, entendeu? Então as pessoas estão preparadas para aquilo que é mentira. Isso vai fazer agradar elas. Isso vai fazer elas ficarem felizes. Por quê? Porque elas não compreendem, né, a razão da vida. E para se achegar a alguém e ter alguém como líder ou guru, elas irão, de forma consciente, ignorar a possibilidade daquela pessoa ter mais defeitos do que qualidade. Vai sempre ver a pessoa como o arco da perfeição. E aí, quando aquilo que é perfeito, né, intitulado pelas pessoas que gostam de mentira, fazer com que a máscara ou o seu líder caia, como todos vocês já foram testemunhas, né, ao longo da história, né, inclusive das histórias recentes do nosso país, onde foram descobertos aí esses charlatões curandeiros, né, que não passava de abusadores de mulheres, né? Aí as pessoas se dispersam, né, como gado, entendeu? E elas entram em um furor de depressão que é falso para elas mesmas, porque elas acreditaram naquilo que elas sabiam que era impossível ser. Ou seja, a perfeição de uma pessoa que estava ali à sua frente. Aí eu venho e falo dos meus defeitos, mais dos defeitos do que das qualidades, como eu já expliquei. E aí, ao longo dos anos, eu sou criticado, né? Criticado por ser verdadeiro, criticado por mostrar as minhas imperfeições, criticado por mostrar aquilo que é uma verdade absoluta para mim e que não tem que ser para você jamais, entendeu? Então, a inversão das atitudes do mundo é algo assustador, né? É algo assim que beira a nem vou saber usar a palavra certa, entenderam? Então, em resumo, tá? Em resumo, você não é visitado porque você é excepcional. Você não fala deles porque você é melhor do que ninguém. O que acontece é uma atração em algum momento da sua vida, como foi o meu caso. Eu fui, né, sendo uma pessoa atrativa através das minhas atitudes, através daquilo que eu sempre busquei, através daquilo que eu sempre pratiquei. Então isso fez com que aquele desejo, né, da própria Agnachete se tornasse real para ela. Porque igual eu falei para vocês, que ela me disse que quando ainda eu era uma centelha, que não tinha rumo para nascimento, ela pediu à consciência desse planeta que o meu nascimento fosse aqui. Entendeu? E para me moldar ao longo do momento em que eu nasci no meio de uma família desfavorecida financeiramente, né? Que beirava a miséria. Cresci, morei na casa de uma tia da minha mãe, que é uma tia segunda minha. De lá fui morar com a minha avó, como todo mundo já sabe. Com 11 anos de idade eu já trabalhava. Trabalhei dos 11 até os 18. Aos 18 anos passei no concurso público. Tive a minha grande decepção daquilo que eu achava ser bom, se tornou ruim para mim, né? Depois, a consequência da vida e das minhas atitudes me preparou uma surpresa,
que foi o prêmio da loteria. A partir daquele dia, eu tive estabilidade financeira. Eu sabia que daquele momento em diante, eu nunca mais precisaria me preocupar se eu estaria numa fileira militar ou se eu precisaria trabalhar de carteira assinada. E aí apareceram pessoas no meu caminho, como o senhor Otávio, que me ensinou muita coisa que eu sei acerca dos fatores econômicos, administrativos e do comércio de relações exteriores. Então, ao mesmo tempo que a vida me amaldiçoou, ela me abençoou também. E aí, nesse percurso, eu tive o câncer no estômago, no fígado e no intestino delgado. Conheci uma pessoa excepcional, que era meu oncologista, que hoje é um colega de primeira classe, certo? E ele, sendo franco para mim no início, ele disse: olha, viva o melhor que você quiser viver. Por quê? Porque o seu caso não tem solução. Não tem. Se a gente realizar uma quimioterapia, em poucos meses você morre. Porque, por enquanto, as células que já estão ramificando, né, se ramificando no seu organismo, elas não foram atingidas por esse medicamento, que é a quimioterapia. A partir do momento que for atingida da maneira que está a sua inflamação celular, você não dura meses e vai morrer. E essa dor que você sente, ela vai ser amplificada. Correto? A outra solução, que eu sei que você também não vai aguentar, é a remoção do seu estômago por completo e a remoção de 20 ou 30 centímetros do seu intestino delgado. Nós iremos colocar uma válvula entre o seu esôfago, né, e o intestino, para simular um estômago. Se você sobreviver, a próxima cirurgia seria a remoção parcial do seu fígado e ver como seria a regeneração dele. Então, isso que me foi dito, entendeu? Então, isso é que foi dito para mim. Aí eu optei, como todo mundo tá careca de saber, por viver, né, da maneira que eu estava, de acordo com o que eu fui piorando. Ele foi ministrando algumas formas, né, de eu sobreviver, que era através de complementos vitamínicos, né, que eram injetados em mim, por mim mesmo, certo? Porque eu já não tinha capacidade de me alimentar depois de 2 anos que eu fui diagnosticado, né? Eu roía, né, uma barra de cereal o dia inteiro, colocava estopas, né, de água no canto da bochecha e ficava sugando aquilo o dia inteiro. Não podia tomar diretamente a água, porque eu vomitava. E quando eu vomitava, doía muito meu estômago, né? E isso não seria bom também para o meu esôfago, que ficaria lesionado por causa do ácido do estômago. Então, eu vivi naquela, né? Então, ao mesmo tempo que a vida, né, ela me amaldiçoou, ela me deu o retorno. E as pessoas na época, em 2004 ali, não entendiam, né? Porra, bicho, o cara tá morrendo, tá doente e ainda ganhou na loteria. As pessoas criticavam, principalmente as pessoas que eram próximas a mim. Elas falavam comigo: olha, como pode isso, né? Por que que esse prêmio não foi te dado no ano de 2000? Tá entendendo?
Só que eu não criticava, não questionava. Eu apenas tinha ganhado, tinha me tornado uma pessoa milionária, né, através do prêmio, e vivendo, né, vivendo da maneira que dava. E aí, como todo mundo também tá careca de saber, quando foi no dia 20 de agosto, né, de 2007, ali no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu vi aquela esfera metálica e dela saiu duas pessoas. E uma dessas pessoas é a filha primogênita de Agnachete, né? Aguemeresh. Então, daquele dia em diante, eu vi que a vida e que as coisas que me contaram e aquilo que eu acreditei era simplesmente uma ilusão da cabeça, uma mente, uma mentira. Eu entendi que a partir daquele momento ali é que eu viveria de verdade as coisas que das quais todos nós temos direito de viver. E ali começou a minha jornada, indo para fora do sistema solar, indo para outras galáxias, indo em direção a coisas que eu jamais na minha mente imaginaria que tivesse existido ou que existia. Como eu falei para vocês, na época que eu ingressei, né, na fileira militar através do concurso público, nessa época foi quando aconteceu, né, o caso lá em Varginha. E na escola preparatória de cadetes do Exército, né, tinha esses rumores entre os alunos, né, e os cadetes. E eu ouvia isso. Depois do nada, cessou-se, né? Mas a gente foi induzido mais a saber do assunto por consequência do que se falava lá no programa do Gugu, do que se falava no programa do Faustão, do que se falou, né, no programa do Fantástico na época, daquela repercussão nos jornais, né, de papel impresso. Então a gente tinha acesso, porque também a gente assistia televisão, né? E ali a gente não tinha muita intimidade, né, com o oficialato, né, da fileira militar. Mas aqueles que se achegavam mais a nós, eu via os cadetes, né, perguntando o que estava acontecendo, se era verdade. E eu via, né, nos olhos lá dos oficiais, do segundo tenente, né, que hoje inclusive ele é general de divisão, mas na época ele era segundo tenente. Eu via o espanto no olhar dele, né? Porque como eu já era macaco velho, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu me interagia muito fácil e muito rápido com as pessoas, né? Então, quando eu trabalhei na oficina mecânica, dormindo nela, eu tinha acesso aos clientes da oficina. Trabalhando na farmácia, entregando medicamento de bicicleta, eu tinha acesso aos clientes da farmácia. Depois que me foi ensinado a aplicar injeções, aí que eu tive mais acesso ainda, porque eu ia até a residência do cliente e ministrava o medicamento, entendeu? Quando o cliente não podia se dirigir até a farmácia. E eu tinha 13 anos nessa época. E eu já aplicava injeção nas pessoas. Panfletando para o supermercado Quibamba. Eu tinha acesso às pessoas. Às vezes, quando eu colocava o panfleto na caixinha de correio, as pessoas tiravam o panfleto da minha frente e jogavam no chão. E falavam, ó, não quero saber de colocar esse lixo aqui não. Então eu fui aprendendo a conviver, né, com essa desgraça, né, que é a humanidade. Então, quando eu via nos olhos lá do segundo tenente e via também nos olhos, né, do capitão, quando os cadetes perguntavam, né, principalmente os cadetes
de terceiro ano, que já estava rumando, né, a Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro, eles falavam, olha, o que está acontecendo? É verdade isso? Realmente é um extraterrestre? E às vezes a atitude da ironia do capitão, que já tinha costumes, né, com os cadetes, né, porque já estavam ali há mais tempo do que nós, que éramos no início alunos, nem cadete de primeiro ano a gente era ainda, eu lia no olhar deles que o fato era um fato verdadeiro e que eles não podiam falar porque eles também estavam em pânico e eles não tinham muita informação, porque nós estávamos ali em São Paulo, né? E o fato tinha acontecido em Minas Gerais. E aí, ao decorrer do tempo, quando eu fui me achegando, né, ao pessoal, teve uma vez que, assim, deu um estalo na minha mente, igual eu contei para vocês já, e eu perguntei ao major, né? Eu falei, olha, quando eu ingressei, eu me lembro do fato, aquilo realmente é verdade? Eu lembro até hoje. O major, ele bateu no meu ombro direito e falou comigo assim, olha, só se preocupe com a sua formação. Só isso. Essas coisas que são de outro mundo, você não tem que saber dessas coisas. Então, a partir do momento que a pessoa vira para mim e fala, essas coisas de outro mundo, você não tem que se preocupar com isso, ele está querendo dizer para mim o quê? Olha, é uma coisa incompreensiva, incompreensível, preocupa só com os seus estudos aqui dentro, né? E não me pergunte mais isso não. E na época, depois de formado, né? Aí sim, quando se forma, quando se entrega o espadim de aspirante e recebe o espadim de segundo tenente, aí sim, você pode dizer que você é oficial do exército, né? E aí é diferente as coisas. Aí você vai interagindo, interagindo, interagindo. E em uma das missões que eu participei, eu me lembro, né, que um coronel me chamou até o gabinete dele e ele me perguntou qual seria a minha atitude se eu me deparasse dentro da floresta amazônica com algo que era incompreensível para mim. O que, que eu faria? Eu, sinceramente, não é que eu me dei de João sem braço, não, sabe? Mas na época, eu fiquei assim, mas caramba, o que, que esse homem tá me perguntando essas coisas? O que, que tem a ver isso? Eu apenas estou saindo para um treinamento, né, rotineiro, uma vez que você é abrevetado, né, como guerreiro de selva. O que, que essa porra desse homem tá perguntando? O que, que é isso? O que, que eu faço se eu me encontrar com algo desconhecido? Eu falei com ele, permissão para falar, senhor? Ele, permissão concedida. Eu falei, eu dou uma rajada de 762. Ele foi e riu. E eu lembro que ele perguntou se eu acreditava em Deus, né? Eu falei que acreditava. Ele perguntou se eu acreditava também no diabo. Eu falei também que acreditava na época. Ele falou assim, então, se você encontrar o diabo na floresta, você coloca o seu fuzil no full e dá uma rajada. E deu um sorriso de canto de rosto. E aquele sorriso sarcástico, né? Aquilo ali nunca me convenceu. Eu ignorei. Eu lembro que quando eu fiz o curso, né, de sobrevivência, para depois fazer o curso de guerra em selva, quando adentramos, né, floresta adentro, para o treinamento, isso eu contei para poucas pessoas, mas também na palestra lá em Dores do Indaiá eu comentei sobre o fato, e na palestra que eu fiz no Ceará, eu também comentei sobre o fato. Sabe quando você olha para um lugar assim e você vê algo passando, mas você não tem certeza do que era? Sabe? Eu lembro que durante esse curso, na floresta, né, mata fechada, toda mata fechada ele é sombreada, né? Porque as copas das árvores
elas vão fazendo conexão uma com as outras, né? Então é pouco raio de sol que passa. Por isso que a floresta é muito abafada, né? Ali é muito complicado você estar. O calor é infernal por causa do mormaço produzido, né, pelos gases das folhas que caem no solo, né, que estão virando adubo. E são esses fatores, entre outros, né? Então, quando saltamos ali na floresta e nós colocamos, né, na condição o nosso armamento para poder dar seguimento às instruções, eu lembro que eu via algo passar muito rápido, assim, do lado para o outro. E todo mundo, assim, quando fazia o barulho, todo mundo olhava para a mesma direção. E todo mundo via o vulto. Na época, o que que eu entendi que eu tinha visto? Né? O que minha mente deu para mim que eu tinha visto? Eu acreditei ter visto, mesmo que fosse rápido, uma aranha, né? Onde a metade para cima era um tronco humano. Uma coisa muito esquisita. Isso foi o que minha mente deu a entender, devido à rapidez. E eu lembro que o oficial, que já era macaco velho, né? Ele disse assim, olha, ignora e anda. Então quer dizer, se um oficial, que é o seu professor, né, o seu mestre ali, ele diz para você ignorar aquele vulto, aqueles barulhos e seguir em frente, quer dizer que ele tem conhecimento do que é. Quer dizer que houve no passado uma interação onde não foi bem sucedida e pode ser que houve um acordo entre eles, né? Para que aquele grupo de alunos, né, pudesse estar ali para aprender aquilo que é superficial sobre a guerra em selva, né? Então são coisas assim que eu lembro, né, do passado e eu ficava matutando depois, mas depois eu esquecia. Por quê? Porque minha mente, na época, era impregnada na questão da religião. Então tudo para mim que eu visse, tanto é que o que minha mente projetou que poderia ser, né, eu repreendia. Eu repreendia, orava em pensamento, correto? E acreditava que era uma entidade demoníaca, ou seja, um espírito maligno que estava ali para fazer eu distrair e fazer eu ter baixas notas, né, quanto ao exercício de incursão na floresta. Então são coisas que a mente prega em você. Só que anos mais tarde, né, depois, eu consegui ter acesso àquele meu passado, onde aconteceu o fato narrado, e aí eu consegui ver que criatura que era, e realmente era uma criatura híbrida, construída geneticamente por aqueles que conhecemos através da obra de Zecharia Sitchin, que são os Anunnakis, né? E realmente sim, aquilo que minha mente fez eu entender era verdade. Imagina uma aranha de 1 metro, 1 metro, 1,10 m de altura sobre as suas pernas, né? Onde ali a cabeça dela é arrancada, aí tem só o tronco e aquela parte que é sobressalente do que chamamos de bunda, né? E daquela parte para cima um tronco que pega do peito para cima, não do abdômen para cima, mas do peito aqui para cima, com braços finos e dedos finos, e o que seria a cabeça lá embaixo se tornou a cabeça aqui em cima, entendeu? Então é uma criatura hibridizada para poder proteger os artefatos tecnológicos que ali estão, da mesma forma daquela serpente, que caiu nos contos e nos mitos como a grande serpente ali da floresta amazônica, né, que passou de geração, e eu já comentei sobre isso com vocês. Então, eu tive a certeza que aquilo que a mente me projetou naquele ano era realmente aquilo que eu tinha visto, né? Mas se eu tivesse visto em câmera lenta ou em pequenos passos esse ser que eu vi quando eu voltei no passado para aquele presente, eu teria sim atirado
lançado granadas, entendeu? Feito um, um escarcéu ali, porque jamais minha mente e a minha visão estaria preparado para ver aquilo ali, né? Então, quando passou rápido, e passou rápido mesmo, foi um vulto, mas a minha mente projetou, porque por mais que seja rápido a cena, a sua mente registra. Depois ela projeta no seu subconsciente aquilo que é. Então, quando eu voltei desse passado, né, eu falei, caramba, olha onde nós estávamos. E para vocês terem uma ideia, né, o que aconteceu, eu sei que vocês aí estão curiosos, então eu vou contar aqui para vocês aqui. O que aconteceu, aconteceu em 1992, né? Foi no dia 8 de novembro de 1992. Um destacamento, né, estava no mesmo local onde nós estávamos, estavam em treinamento, e aí eles conseguiram sair para um descampado, né, que o descampado é um lugar onde geralmente um raio atinge uma árvore, ela cai, e quando ela cai em cima de outra, vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque o solo na Amazônia é um solo areioso, sabe? Não é aquela terra vermelha, é uma terra areiosa, porque aquilo ali no passado era o oceano. Tanto é que a argila dali e a areia são salgadas, né? E isso você não vai encontrar informação em livro algum. Mas se você é geólogo, vai lá e pega um pouco do solo ali da floresta amazônica, que você vai registrar a quantidade de sal que tem no solo, certo? Então, para mim, quando eu soube, esse destacamento, ele chegou a uma clareira, né, que foi provocada pela queda de árvores. Então são árvores muito grandes. Uma vez que ela cai, a raiz não suporta e batendo em outra cai sucessivamente, né? Se fosse uma terra vermelha, essa terra que nós temos aqui, principalmente no estado de Minas Gerais, né? Aquela terra bruta, principalmente a que existe no Mato Grosso e no sul do país, dificilmente uma árvore batendo na outra faria a outra cair, né? Porque a terra é mais consistente. Diferente da terra na Amazônia, que é uma terra que não tem tanta estrutura assim para resistir e prender as suas raízes, né? E ali eu tive a informação que me foi mostrado, né, no dia 8 de novembro de 1992, era por volta das 14 horas. Esse destacamento ele tinha saído da parte escura da floresta e ido para essa parte de clareira, né, que foi provocada por fenômenos naturais mesmo. E ali, aproveitando, né, daquelas árvores que estavam apodrecidas há bastante tempo no chão, o comandante, né, da operação, ele ordenou, né, que a tropa ali descansasse para continuar o percurso floresta adentro, para poder sair até um vilarejo, né, e até um grupo de indígenas que dava sempre acesso ali para as forças armadas exercer a função de treinamento em território deles. Quando o pessoal parou, eu lembro como se fosse agora, como se eu estivesse lá com eles, né? Um dos militares ficou na condição de proteger aquele destacamento que estava ali, correto? Que é de praxe. E ele ouvia e já tinha visto essas criaturas na floresta. Então ele estava tenso. E isso causou, né, estranheza no comandante dele, que achou que ele estava sofrendo de uma alucinação por consequência da exaustão do treinamento dele. Porque ele não conseguia falar. Ele ficava com o olho arregalado o tempo todo e, assim, atento a qualquer movimento. Ele só não apontava o fuzil porque ele não tinha ordem para isso, né? Foi quando esses seres híbridos, né, atacou todos que estavam ali.
O comandante entrou em óbito, o subcomandante da operação entrou em óbito, alguns sargentos que estavam ali e alguns oficiais também entraram em óbito. Eu só sei que somente 9 pessoas sobraram, né? E essas 9 conseguiram fugir e chegar a esse vilarejo dos ribeirinhos, né? E contar sobre o fato que aconteceu em Pânico. E aí, o centro de treinamento, né, de guerra em selva, que é o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, mandou um pessoal especializado para lá, correto? E ali, evidentemente, aqueles militares foram ameaçados, fizeram seus relatórios, estão no arquivo do Exército Brasileiro e ficaram proibidos, né, de falar sobre o caso. Se falasse, seriam expulsos e depois seriam assassinados, né? Ou seja, quando esse oficial disse para mim, olha, segue, ignora e segue, né? Ele já sabia que aquela área tinha uma regra e que se não seguisse a regra, nós poderíamos ser mortos ali. Por isso que ele disse, ignora e segue. Quem fala isso é quem tem conhecimento do que está ali, né? E lembrando do coronel, quando disse, se você encontrar algo na floresta que seja fora daquilo que é rotineiro, costumeiro, o que você faz? Aí eu não entendia o que ele disse, aí quando ele disse, se você encontrar o demônio, o que você faz? Eu falei, eu dou uma rajada de 762, né? Por quê? O coronel já estava querendo saber qual seria a atitude daqueles que viram e testemunharam, mesmo que fosse rápido. Tanto é que quando eu voltei, né, depois do treinamento, que foi exaustivo, eu me lembro que esse coronel me chamou de novo. Ele estava indo para Tocantins e antes de ir ele disse para mim, viu alguma coisa? Eu tinha visto. Aí eu falei, não senhor. Ele tem certeza? Eu falei, perfeitamente. Ele foi e sorriu para mim. Tipo assim, né? Eu sei que você tá mentindo para mim. Se eu dissesse que tinha visto, eu tenho certeza absoluta que eu ia passar por uma análise, né? Aí eles iriam apresentar para mim a história que anos mais tarde eu pude testemunhar, que é essa que eu contei para vocês de forma simplificada. E tenho certeza absoluta que eu seria inserido em um programa, né, que é aquele mesmo programa que aquele militar brasileiro foi inserido. Eu tenho certeza absoluta. Mas como eu não falei nada, né, porque realmente foi depois que eu pensei sobre o fato, é que meu subconsciente projetou que era uma aranha com a metade do corpo humanoide, né? Eu buscando aquele vulto, o que os meus olhos viram foram registrados pelo meu cérebro, que guardou a informação e depois projetou no meu consciente. Aí eu fiquei, será que realmente eu vi foi isso mesmo? Uma aranha com um pedaço de corpo humano? Aí depois, com o tempo, eu ignorei aquilo ali, né? Porque o próprio cérebro, ele te coloca numa zona de conforto para que você não entre em pânico, entendeu? Então, pessoal, é isso aí que eu queria conversar com vocês hoje. Mas eu igual digo para vocês sempre, e volto a dizer aqui, a partir do momento que vocês respeitam a biodiversidade desse planeta e procura a interação com a consciência do planeta, a partir desse momento, vocês podem ter certeza que a própria consciência do planeta protege vocês de qualquer coisa ruim, tá? Lembre sempre desse detalhe que eu deixei no áudio. É a nossa atitude
que atrai esses homens e mulheres do espaço para nós. E é a nossa atitude e comportamento que faz com que a consciência do planeta te dê a essência que ele tem, ou seja, te dá autoridade sobre ele. Entendeu? Então continuem nesse rumo, continuem nessa perseverança, tá? Eu tenho que falar aqui, deixar registrado, porque a partir do momento que eu comecei a falar, se tornou para mim uma obrigação determinada por Mazaziel, que é o seguinte: você que me ouve aí do outro lado, que me conhece, que não teve oportunidade ainda de me conhecer, eu digo, tá? Até para aqueles que já me conhecem pessoalmente, não leve esse áudio como sendo uma verdade para a vida de vocês, tá? Por quê? Porque é a minha história, não é a sua, correto? Não é a sua. O que você tirar desse áudio aqui de bom, pratique para sua vida, se assim você quiser. Se não, né, você ignora e leve somente como uma história, beleza? No mais, um bom início de semana para todos vocês. Finaliza esse áudio, né, com 1 hora, 14 minutos, né, e 15 segundos. Finalizando às 8 horas e 56 minutos da manhã deste domingo.